Muito bem, estamos começando aqui um conteúdo ao vivo, uma conversa muito bacana sobre o que está acontecendo aí no mundo de tecnologia com a Apple. Pessoal, vou deixando vocês entrar aqui. Eu estou vendo que já temos com mais de 200 pessoas aqui acompanhando ao vivo. Só para ter certeza que está tudo bem, podem comentando se a imagem está boa, se o áudio está bem, para não ter nenhum erro. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando as boas-vindas. E explicando que hoje o nosso foco vai ser falar sobre, assim, o nosso fio condutor da conversa é o que a Apple divulgou ontem, esse Apple Vision Pro, esse óculos de realidade aumentada. Eu já vinha querendo falar sobre a Apple porque a ação da empresa bateu as máximas históricas nos últimos dias e tecnologia como um todo está aí passando por um novo rally. Será que é um bull market? Será que não é? Será que a bolha está sendo reinflada? E eu quero falar sobre esses e outros temas. E para a gente conversar sobre isso, começar falando até com foco mais em tecnologia, a gente tem um convidado super especial que é o Fábio Akita. Tudo bom, Fábio? E aí, parabéns pelo canal e obrigado por me convidar de novo. Muito bom. Pô, primeiro aqui, para quem não conhece, o Fábio, ele é youtuber, o canal dele se chama Actando, ele está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser depois acompanhar e seguir ele. Ele fala de tecnologia, carreira, é empresário, fundador da empresa de desenvolvimento de software CodeMiner 42, e eu já participei de uma conversa no canal dele, eu estava olhando hoje, Fábio, foi no dia 8 de maio de 2020, no auge da pandemia, 2020. e foi, assim, foi muito bacana. Quem nunca assistiu essa conversa, depois eu recomendo que assista, porque um dos temas que a gente vai abordar aqui é algo que a gente falou naquela live, que era a cena de tecnologia, o mercado de trabalho, que a gente dizia que era uma bolha, possivelmente, de tech, de startup, e parece que hoje a gente está vendo a continuação daquilo que a gente previu lá atrás, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo chama a gente de fatalista, porque a gente faz só notícia ruim, mas na verdade é porque o cara só viu um clipezinho e chega a essa conclusão. Mas na verdade a gente vem construindo essa explicação nos últimos anos e explicando por que era arriscado, e principalmente no meu mercado, que é de desenvolvimento de software, a maioria dos programadores nunca está muito atento ao que o mercado, de fato, para onde ela está indo. Então, especialmente os Sim. mais novos, ele entra num mercado que está com constante crescimento, ele acredita que para o mundo, para o futuro, vai ser sempre assim. Então, a ideia não é jogar água fria, mas é mais de dizer, explicar os mecanismos para que cada um entenda onde que está pisando, né? Excelente, mas esse a gente vai trazer esse assunto depois, mas eu queria até primeiro colocar aqui um vídeo bem curto, que foi um trailer sobre o review aqui na revelação do produto que foi feito pela Apple ontem. Essa era uma conferência de desenvolvimento, não é uma divulgação de WWDC. novos produtos, né? A WDC. E mas até o pessoal deve ter visto a thumb do vídeo, que é ali o preço. Sem dúvida que isso chamou bastante atenção, porque o preço, em tese, vai ser $3.500, e que se a gente multiplicar pelo câmbio de 5, dá R$17.500, e se multiplicar por 2 pelos impostos, todos, seria um óculos de R$35.000. Assim. É uma Eu até loucura, né? diria que era o preço de um carro, mas o carro dobrou de preço também, então É. já não dá mais. Já dobrou de preço. Mas deixa eu colocar até aqui, vamos colocar na tela enquanto a gente vai falando. Para quem não viu nada, esse aqui é o vídeo que foi divulgado ontem. Esse aqui é apenas um trailer mostrando, então, o que é o novo óculos, o Vision Pro. Que, assim, honestamente, para mim, uma das coisas que mais me chamou atenção, Fábio, vendo a propaganda e toda a explicação do produto, e depois também eu vi as primeiras impressões do Marcus Brownlee, do canal MKBHD, e me chamou a atenção muito a facilidade da interface. A interface com os olhos, a interface com os dedos, ao contrário do Oculus Quest, que é o da Meta, né, do Facebook, que você tem ali aquelas manoplas, né, aqueles controles. No caso do Apple Vision Pro, todo controle com este óculos se dá via olhar, via mãos, não sei se tem mais alguma outra forma de interagir, e voz também, né? Então é olhar, mãos e voz. E o Marquis Brownlee, nesse vídeo dele, ele que é um cara que porra, faz review de tecnologia há muitos anos, uma coisa que ele falou e me chamou a atenção, que
há muito tempo que ele não tinha aquela sensação de estar presenciando mágica, que a responsividade do óculos com o olhar foi um negócio que ele não imaginava que fosse tão impressionante, onde você está vendo a tela, você olha para o aplicativo, já vai, seria o direcional do mouse, né, o cursor do mouse já vai para o aplicativo, aí você faz assim com o dedo e isso é o clique do aplicativo. E isso ele testou por 30 minutos o óculos e ele ficou assim impressionado com essa tecnologia. Mas aí de você, quais são as primeiras impressões do Apple Vision Pro? Então, esse não tem dúvida, eu tuitei ontem sobre isso também. A Apple é excepcional em lançamento de produto. Eu acho que não tem empresa até hoje que consegue fazer lançamento de produto igual a Apple faz. E a parte interessante disso é que para a maioria das pessoas que não está focado em mercado de tecnologia, essa é a primeira vez que eles estão vendo sobre. Vai aparecer amanhã na primeira página do New York Times, do Washington Post, Los Angeles Times, aí aqui no Estadão, na Folha. Então a pessoa comum vai ver pela primeira vez com seriedade a ideia de realidade virtual por causa da Apple. E a Apple é muito boa de pegar as tecnologias dos últimos 10 anos e condensar num pacote que é coerente. E o que é legal no caso da Apple, como eles têm o controle do macOS, do iPhone, do tablet, eles conseguiram trazer as mesmas experiências que eles já vinham vindo refinando nos últimos anos, num produto que faz sentido, não é só um gadget só para chamar a atenção e vai desaparecer. Eles se comprometem de fato, então eles colocam no sistema operacional todas as APIs que precisa para fazer interação, converter um aplicativo de iPhone. É todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema. Então, esse ecossistema é a grande chave da Apple para ter chance de fazer um produto como esse funcionar. O produto, as tecnologias em si, para quem já acompanha VR, por isso que você vai ter as duas visões. Vai ter um cara que parece o hater e o cara que parece estar otimista demais. O cara que está otimista demais, ele vê, por exemplo, eye tracking. Eye tracking é sensacional. Ele tem dentro da lente, apontando para o seu olho, infravermelho e câmera que fica monitorando todo o seu movimento ocular lá dentro. Então você consegue movimentar só de olhar para alguma direção, ele sabe para onde você está indo. Parece, e isso é muito legal, mas não é uma novidade. Por exemplo, esse óculos, esse daqui, é o PlayStation VR 2, que saiu também esse ano, não faz pouco tempo. Esse cara tem exatamente a mesma tecnologia. Ele tem aqui dentro os mesmos sensores, ele até calibra na hora que você cadastra pela primeira vez, e você vai ver. Só que o problema é que só quem joga PlayStation e tem muito dinheiro sabe o que é isso. Então a pessoa comum nunca ouviu falar. Eu não conhecia, você vê, eu não conhecia esse da PlayStation. Nunca ouviu falar. Quem ficou com. Eu vou dizer que a pessoa que ficou mais triste ontem, não tenha dúvida que foi Mark Zuckerberg, porque eles conseguiram fazer o lançamento que o Zuckerberg queria ter feito nos últimos 5 anos. O MetaQuest 2 é o que todo mundo vai comparar. Então, todo mundo, no mínimo, já ouviu falar do MetaQuest, que é um aparelho que não é tão caro, assim, é caro, mas ainda é mais acessível, está na faixa, sei lá, de $200, alguma coisa do tipo. Então, ele é a faixa de um console de videogame, só que ele é mais fraquinho. Então, ele é como se fosse um celular Android mais fraco, com uma tela mais fraca. Então, ele está acostumado a ver o controle, que é o jeito mais comum. E esse controle em si, que todo mundo fala, não é o controle, graças a Deus, esse controle em si já é um puta avanço, porque esse negócio de ter sensores, ele tem sensores para lá e para cá. Ele tá realmente, esse aro, ele serve para detectar esse aro. Então, antigamente, a primeira versão de VR, você era obrigado a estar numa sala com sensores pendurados na parede, apontando para você para fazer a triangulação de movimento. Então, para você ter a primeira versão do anterior ao Quest, você precisava ter na sua sala sensores espalhados pelo seu teto, ou seja, era hiper não prático. Mas os primeiros vídeos de Beat Saber que o pessoal fazia era em quartos desse tipo. Então, o próprio Facebook, o Meta, ele já estava explorando com a tecnologia de mão virtual e eliminar isso daqui desde o primeiro Quest. E a Microsoft também tem o HoloLens, que também
já essa ideia de fazer pint para OK, o pessoal da Microsoft deve estar puto, porque foi eles que inventaram fazer pint para OK, mas você vai associar isso com a Apple a partir de agora, não tenha Sem dúvida dúvida. nenhuma que vai ser a partir da Apple. Então, Mas desculpa, só para aproveitar, o Oculus Quest, esse já está na segunda versão, né? O Quest 2 e já, tá para né? ser a terceira agora, eles anunciaram a terceira versão. Eu testei o Oculus Quest 2 eu acho que faz um ano e meio, e eu nunca tinha usado. E para mim foi chocante a experiência por conta da imersividade. Eu realmente tinha a sensação que, cara, eu tô noutra dimensão, você esquece do mundo real. Mas ainda assim, você depende do controle, você depende do óculos, que é bem, assim, é um trambolho assim na cabeça. Não sei se em termos de Sim. peso, agora do Apple, o Vision Pro o da Apple ainda é vai pesado, ser mais né? pesado. Pois é. Então, isso que eles colocaram a bateria num cabo, né? Colocaram o Isso. cabo que você coloca no bolso a bateria, né? Isso, vai ter um cabinho com literalmente um power pack de alumínio, também de alumínio, que tudo tem que ser de alumínio. Então, na verdade, o da Apple que eles lançaram agora, em termos, se você colocar um spec sheet, uma lista de características técnicas, ele é de fato o mais avançado tecnologicamente. Então, ele tem o eye tracking do PlayStation VR, ele tem foveated rendering, que é a ideia justamente porque ele tem tracking de olho, eu consigo renderizar em alta resolução só onde o meu olho está focando, não precisa ser a tela toda. Por isso ele consegue economizar renderização. O PlayStation faz isso, por isso ele consegue ter a gente consegue jogar jogo de PlayStation 5 em, entre aspas, 4K, mas é porque ao redor onde eu não estou focando está em baixa resolução. Então esse é um dos truques que se usa. Foi por isso que o PlayStation colocou no dele, por isso que a Apple tem no dele. Eu acho que tem no Quest Pro também, porque a pessoa vê o Quest, eles pensam nesse branquinho aqui de plástico, mas existe o Quest Pro. A versão Pro é uma versão mais premium, ele é uma versão de $1.500. Então é uma versão mais cara. Ele é o mesmo preço do HoloLens 1. A Microsoft tem o HoloLens 2, que também chega em $3.500. Então, a Microsoft focou em realidade aumentada. Então, o HoloLens da Microsoft ele não é fechado, ele é transparente mesmo. Então, é quase como um óculos, assim, né? É quase como um óculos para usar na indústria mesmo, para ter informação extra em cima da tarefa que o engenheiro está fazendo, qualquer coisa do tipo. Então a Microsoft focou num mercado mais industrial para que precisa médico, por exemplo. Então, sei lá, algum médico precisa ter layers de informação para fazer uma cirurgia ultra difícil, qualquer coisa do tipo. Então você tem esse tipo de característica. A Apple ela tentou fazer um híbrido. Então é a ideia que mostrou no vídeo. Isso que me chamou atenção, até talvez seja ignorância minha, mas do Oculus Quest que eu entendi é que ele é apenas realidade virtual. Sim. E o Apple Vision Pro, ele está fazendo as duas coisas, a realidade aumentada e realidade virtual, né? Isso. Tanto o Quest quanto o PlayStation VR e os outros, eles têm uma câmera que aponta para frente, que ele está filmando a sua frente. É uma câmera de baixa resolução, preto e branco, que é mais para o sensor ter a noção, que já que você está andando, para você não sair tropeçando nas coisas. Então ele tem um mínimo de awareness espacial, vamos dizer assim. A Apple, sendo Apple, colocou a melhor câmera da melhor qualidade colorida na frente. Então, ela filma exatamente o que você estaria vendo e mostra na tela no seu olho. Então, como é um pass-through mesmo. Então, você está enxergando para fora. E, além disso, a Apple, sendo Apple, falou, vamos colocar uma outra tela do lado de fora. Então, eles colaram uma tela aqui, plá. Então, já que eu estou filmando o olho, eu vou projetar o olho da pessoa nessa tela grudada na frente. Então, é um pseudo-transparente. Aí você tem o tal do dialzinho, que eles colocaram que nem no Apple Watch, tem um Digital Crown, e aí você pode fechar ou abrir essa visão para ficar ou 100% na imersão, ou você abre para ver o que a câmera está filmando, e é assim que quando uma pessoa passa na sua frente e vai falar com você, ele automaticamente abre para aquela pessoa e te mostra a pessoa e abre o seu olho para ela ver também. Então fica essa coisa. Esse foi um negócio que eu vi que realmente é diferente, né? Que mostra ali a visão da pessoa. Até deixa eu colocar aqui, eu tô vendo um videozinho que acho que vai aparecer isso aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos ver.
Acho que vai colocar agora. Mas enfim, realmente não é. Dá a sensação que seria um óculos que é translúcido, na verdade, é uma Sim, imagem que está sendo que está passada sendo naquela tela projetado. para quem vê, né, Isso. cara? É um Agora, negócio mais surreal. importante, por que que custa tão caro essa desgraça? Um MetaQuest, esse MetaQuest, a resolução dele aqui dentro, se eu não me engano, é um pouco, é na faixa do que seria uma tela 2K em cada olho, mais ou menos. O próprio Quest Pro, o próprio HoloLens, eles são nessa faixa de 2K. O PlayStation VR, ele é um pouco acima de 2K, talvez chegue em 3K, é mais ou menos 2000 por 2000 pixels, para ter uma noção, do 4K seria 2160 pixels, então ele é perto de 4K do Sim. PlayStation. Agora, ninguém teve acesso para medir, mas o que o slide da Apple fala é que eles têm um total de 23 milhões de pixels no total. 4K são aproximadamente 8 milhões de pixels. Então, se fosse 2 vezes 4K, seriam 16 milhões de pixels. A gente está falando que é mais. Então, na verdade, a tela da Apple é 5K. Então, é mais que o dobro do MetaQuest, do Quest Pro, do HoloLens, 1.5 PlayStation VR 2, e essa lente é extremamente cara de fazer. Por isso, não é que o povo coloca 2K só porque eles não querem pagar mais, é porque é caro colocar. Imagina Claro. você colocar 2 monitores 4K, um em cada olho, porque são 2, né? Tem que lembrar que são 2, não é um só. Miniatura, uma coisa é você falar 4K num celular desse tamanho. Agora, pensa 4K deste tamanho aqui, com mais uma na frente, então são 3 telas, na verdade. Então, fora as lentes que você tem que colocar na frente para conseguir ter a visão correta. Então, a parte ótica é extremamente cara. Tem pouquíssimas empresas no mundo que conseguem entregar esse tipo de tela. Então, você tem que ser do tamanho da Apple, que é. Pô, eu pensei Apple como uma empresa de design. Não, a Apple é uma empresa de logística. Ela tem a melhor logística e supply chain de fabricação do mundo para produto. Então, só ela consegue garantir que vai ter quantidade suficiente de fabricação de telas dessa qualidade para colocar num dispositivo. E isso torna extremamente caro. Extremamente caro. Você falou em logística, até não é o assunto ainda, mas eu quero falar sobre isso, que eu estava olhando justamente o resultado da Apple, e é impressionante como uma empresa que fabrica esse tipo de equipamento, se for ver o investimento que eles têm mobilizado para uma empresa que fatura, sei lá, 400 bilhões de dólares ano, é muito pouco. É É muito verdade. pouco. Porque eles estão delegando a fabricação dos equipamentos. São os outros que a Foxconn e outras empresas da vida que estão realmente investindo em capacidade produtiva, máquinas avançadas, etc., para produzir para a Apple, né? Essa é a grande controvérsia do mundo de produção de produto, é a dependência das Foxconn na China, da TSMC em Taiwan. Então, a Apple, eu imagino, eles nunca vão divulgar até estar pronto, que por trás eles estão montando fábricas, centros de pesquisa, a ideia de fazer o próprio chip deles, o M1, o M2, é toda a parte de uma estratégia de longo prazo para que eles tenham 100% do controle de todas as etapas de fabricação das peças mais importantes. Eu imagino que em breve a Apple vai ter a própria fábrica 100% dela para fazer todas essas coisas, porque em breve, aí a parte política e tudo mais, Claro. vai começar, o risco vai ficar tão alto que sai mais, entre aspas, barato você fabricar in-house, e aí com o avanço da tecnologia para isso, e o controle que ela tem sobre todas essas etapas de produção para não depender de terceiros, que seria a melhor coisa que ela poderia fazer, é o que a gente espera que ela faça, né? Claro. Mas ainda falando sobre a tecnologia, assim, eu vi alguns analistas aí falando que esse poderia ser um novo iPhone momento iPhone. Você acha que é isso ou é exagero? Então, né? Todo mundo quando o iPhone saiu e fizeram essa pergunta para caras como eu, e todo mundo falou: não, isso é uma grande bobagem, todo mundo quebrou a cara. Pode ser que eu seja a próxima pessoa que vai quebrar a cara daqui a 5 anos, falar, pô, essa Kita não tinha visão, falou merda, mas eu não consigo enxergar ainda
e pode ser de fato falta de visão, porque a Apple tem um histórico muito melhor do que o meu, obviamente, de conseguir colocar produtos que ninguém imagina que poderia vender. Então vamos olhar do seguinte ponto. Não é a primeira vez que se tenta vender VR, então a Meta está aí para provar isso. E antes da Meta, você tinha o próprio Google, tinha uma divisão do Google chamado Google X, que era uma divisão de pesquisa do Sergey Brin, que fez o primeiro Google Glass. Não sei se você lembra do Google Glass, que claro. Era literalmente que hoje em dia virou piada, né? Mas na época era revolucionário. Exatamente. Então, na verdade, o que aconteceu essa parte interessante, porque eu estava lembrando, tinha o Robert Scoble, que era um dos primeiros blogueiros da época do Kevin Rose, quando o blogueiro era o equivalente, o que o pessoal chama de blogueirinho hoje de YouTube, era o blogueiro de verdade mesmo, que era antigamente. E aí, escrevia de verdade, né? Escrevia de verdade. E aí o que aconteceu é que o Sergey Brin, que é um fundador do Google, ele aparecia direto com esse óculos, ele ficou associado com essa imagem futurista de o Google vai lançar realidade aumentada de verdade. Então, 2013 a gente está falando. 2013, para colocar em perspectiva, a gente não está 4, 5 anos dentro do mercado de mobile ainda. A gente está falando na época de iPhone 4, talvez iPhone 5, a gente está falando nessa época, quando ainda o que hoje a gente chama de Google Pixel, antigamente era o Google Nexus. Então a gente estava numa geração, hoje em dia é arqueológica do mundo mobile. Então não tinha tecnologia ainda, ele era um prisma que ficava em cima do óculos e refletia uma microtela que renderizava o equivalente hoje a um widget, que nem a gente tem o widget em Android de tempo, você tinha aqui. O grande lance dele é que ele tinha uma câmera, e isso gerou uma controvérsia absurda, porque aí, alguns desses blogueiros, o Robert Scoble sendo o mais controverso de todos, ele ficava o dia inteiro andando na rua, indo em café com esse negócio, e isso levantou todas as questões de privacidade. Pô, quer dizer que agora as pessoas vão ter câmeras apontando para você o tempo todo no meio da rua, sabe, esse tipo de coisa? Se você nem sabe que tá ligado, tá te filmando no café, então aquele cara que tá com óculos, ele tá filmando para você. Então começou a gerar esse tipo de discussão. Quando eu vejo esse VR da Apple, especialmente essa parte de ter os olhos, eu entendi a motivação, você pensa, para ter aquele elemento mais humano de quando a pessoa vem falar com você no meio do escritório, porque você imagina que a pessoa vai estar usando isso no escritório, ele não precisa nem tirar o negócio, vai olhar para você, vai ter um olho artificial olhando para você. E sabe o que vai acontecer? E não sei se o pessoal já está discutindo isso. Quando é um Google Glass, é só o cara mais nerd, é só o blogueiro mais controverso que vai vestir um produto desse e andar no meio da rua. Você nunca vai ver no meio do Starbucks alguém com um MetaQuest vestindo e se achando bambambam. Porém, quando é a Apple e é um produto da Apple, especialmente feito sobre ele tem a linguagem de design, materiais premium, então é vidro, é alumínio, você tem tecidos de alta qualidade, então você vai começar a ter uma categoria de pessoas, e é $3.500. $3.500 é a categoria de pessoas que compram, que é o entusiasta rico, excêntrico. Exatamente. O blogueiro, o youtuber, o jornalista, o cara que quer criar controvérsia. Então você vai ver na rua, a partir do momento que lançar esse da Apple, o cara no Starbucks andando de fato com esse óculos, falando com o atendente do Starbucks com o óculos da Apple. Você consegue imaginar esse cenário? Com aquele óculos, aquele troço de esqui, com o olho artificial, o cara pedindo o cappuccino dele no Starbucks de São Francisco. E isso vai acontecer, é isso que vai acontecer, porque é essa discussão que vai começar a surgir. Não vai parecer ridículo, porque não é um MetaQuest, não é o produto do Zuckerberg. Eles tomaram o cuidado, isso quem viu foi o Mark Gurman. Mark Gurman, para quem não acompanha, existe toda uma categoria de jornalismo de rumores em cima da Apple, e vários jornalistas são famosos por conseguir os vazamentos mais quentes. Então, o Mark Gurman é um dos principais jornalistas. A gente já sabia o design do óculos, a gente já sabia a ideia do avatar que eles mostraram, que é o scan 3D, a gente já sabia sobre essa tela. Tudo isso a gente já sabia uns 4 meses atrás, já tinha sido publicado. E o Mark Gurman acertou. E ele notou que durante o WWDC, depois que teve aquela apresentação e tudo mais, aí tem a sessão de fotos, que é onde o produto ele fica exposto
numa redoma que ninguém pode tocar, é assim que funciona. E o Tim Cook, que é o CEO, ele aparece lá junto com os diretores, tal, para tirar fotos com os jornalistas, e em nenhum momento Tim Cook usa o próprio óculos para tirar foto. Isso é calculado. Ele evitou o momento Sergey Brin, ele evitou o momento Mark Zuckerberg de associar isso à figura dele, você entende? Interessante. Mas o que vai acontecer é que a gente vai ver essa discussão, vai ser lançado só ano que vem. Então, 2024 vai ser o ano onde as pessoas vão começar a sair na rua com óculos de realidade virtual da Apple. Porque a Apple hoje é difícil imaginar isso. Eu confesso que eu tenho dificuldade de ver alguém usando isso na rua, mas eu concordo com você. A Apple gera esse tipo de sentimento que as pessoas se sentiriam confortáveis. A empresa que consegue fazer um AirPod com um troço pendurado para fora, que se fosse qualquer outra empresa lançando, ninguém jamais ia usar, ia chamar de coisa mais ridícula do mundo, mas como é a Apple, todo mundo usa como acessório de estética. Eles acham realmente bonito mesmo. E pegou. Usar o headphone de alumínio na sua cabeça. É pesado pra caramba aquele negócio. Mas a Apple consegue fazer isso. Se fosse qualquer outra empresa, ninguém nunca ia usar. Mas como é a Apple, eles vão usar. É a mesma coisa o relógio. Todo mundo achava relógio smartwatch a coisa mais ridícula, tá? Especialmente quem gostava de relógio mesmo. É ridículo ter uma telinha no seu pulso. Não é um relógio aquilo, mas ele se tornou o gold standard de relógio. Hoje ele consegue, todo mundo usa um smartwatch querendo ser um Apple Watch. Agora, sim, o Apple Watch, falando nisso, é interessante, porque essa ideia de mercado de wearable, ele já vem também há 10 anos, mas no caso do Apple Watch, ele tem um público muito específico, que é o público de saúde e fitness. Tanto que eles compraram, acho que o Fitbit, se eu não me engano. Então teve essa onda e ainda tem. Quem usa mais Apple Watch é muito associado com atleta, é muito associado com esporte, é muito associado com fitness, mindfulness, essas coisas todas. Então, e esse óculos é o oposto disso. Ele, filosoficamente falando, ele é o oposto. Isso aqui é para você ficar sentado em casa assistindo cinema, não é para você sair escondido, para ninguém ver. Escondido para ninguém ver. Isso aqui é um dispositivo para uma única pessoa, é igual um relógio, é que nem uma escova de dente. Isso aqui não pode ser compartilhado, porque é nojento. Esse negócio aqui fica suado, melado, oleoso. Se você usa todos os dias isso daqui, nunca limpar, é a coisa mais nojenta da face da Terra. Isso vai gerar outras controvérsias também, mas do ponto de vista de estilo, isso vai ser interessante ver as pessoas usando na rua. Agora uma coisa, assim, eu quero entrar na questão de privacidade também, que é um negócio que me chamou a atenção, e você mencionou isso no Google Glass. Mas antes disso, essa é a primeira geração da Apple, que já está incorporando uma série de elementos dos mais avançados, como você comentou, e já aprendendo com os erros das outras empresas, então já é um produto muito mais bem acabado e pensado, e pronto para ter um uso mais massificado. Mas mesmo assim, ainda é um trambolho, é pesado, a gente não sabe o quanto que isso vai gerar de cansaço na cabeça, deixar um pouco nauseado, enjoado, isso a gente não sabe ainda. Mas possivelmente daqui 2, 3 anos esse negócio vai diminuindo de tamanho a ponto de ser algo muito mais discreto e realmente ter um uso massificado. Aí abaixo de $2.000, é $1.500, $1.000, começa a virar um iPhone de óculos. A hora que chegar abaixo dos $1.000, $1.000 ainda é um preço alto. Pensa que um PlayStation. Mas as pessoas gastam $1.000 no iPhone. Não, sim, mas aí que tá. Para parcela da população que usa ecossistema Apple, não é nada. Então, para o mercado Apple, já 3.500 é um pouquinho no limite, mas é um limite aceitável para quem faz parte do ecossistema, que já tem o iPhone, já tem o iPad, usa MacBook Pro, assina Apple TV Plus, iCloud. Esse produto é só mais um produto. Para os 90% da população, eles nunca vão ver. Nunca vai ser visto. Eles vão ver na mão do blogueiro engraçadinho que vai ficar olhando para ele na fila do pão. Só para viralizar. Nossa, isso vai viralizar muito. Vai ter vídeos e vídeos de TikTok de gente. Olha onde eu apareci com esse óculos. Vai estar no topo do Empire State, se jogando da Torre Eiffel com aquele óculos, vão descobrir um jeito de colocar uns olhos mais de anime, qualquer coisa do tipo. Essa vai ser a graça.
Essa que vai ser a graça. Mas do ponto de vista de privacidade, eles não falaram nada sobre isso. E ele tem câmeras de alta resolução na frente, tanto que você filma. A ideia da realidade aumentada é que você tem uma filmagem alta fidelidade do que você está vendo. Exato. Não de só todo ambiente. Ele mostrou, inclusive, a coisa mais triste desse Ed, não sei se você percebeu também, é o pai com isso aqui na cozinha, filmando os filhos brincando. Imagina a festa de aniversário de criança com o pai olhando para os filhos o tempo todo assim para estar filmando em 3D a festa de aniversário. Então, essa não dá. Essa não dá. É isso que vai começar a aparecer. Esse vai ser o novo meme 2024, 2025. Vai ser as festinhas. Mas se você até falando disso, né? Se você for analisar a realidade atual, você vai em festa de criança, você vê os pais, eu mesmo já me vi nessa situação. Em vez de você estar olhando para a criança, você está olhando para a tela do celular, filmando ela. Você tá filmando, exatamente. A gente vai para um passo além, a gente vai realmente se esconder aqui dentro, a gente vai estar assim mesmo, vai ser literalmente assim. Imagina na próxima live, a gente vai aparecer com o óculos aqui, olhando com um olho digital, né? Na verdade, não vai ser nem com olho digital, porque vai ter aquela tecnologia que ele mostrou, que isso é outra feature que a gente não falou, que no setup você vai apontar para você e ele vai escanear o seu rosto em 3D. E aí, com a câmera daqui de dentro, ele vai fazer um avatar 3D, ter as expressões que você está fazendo dentro do óculos. Então, acho que isso vai ser engraçado também. E que aí que eles... deu uma desfocada aí, né? E que nisso que eles deram uma sacaneada também no Mark Zuckerberg, porque o avatar criado pela renderização da Apple é incomparável, né? É incomparável. Na verdade, sendo justo com o Zuckerberg, no último Developers Conference, se não me engano, ele demonstrou como fazer avatar 3D de alta fidelidade usando um scan 3D, e aí ele demonstrou de fato um avatar realista. E existe isso, então não é que eles nunca fizeram, é que eles nunca implementaram. A Apple é o iPhone é o único celular que tem um sensor LiDAR embutido. Para quem não sabe, o sensor LiDAR ele é um scanner 3D. Muita gente usa para pegar objetos e usar o celular ao redor, e você consegue ter um objeto 3D feito com iPhone. Que não servia para muita coisa, a não ser para quem era produtor de conteúdo de 3D. Mas hoje, a partir desse momento, a ideia, eu imagino que seja para quem tem iPhone, é gerar conteúdo 3D que vai ser consumível via esse óculos deles agora. Então, meio que complementa os dois produtos. E o óculos em si também tem um sensor LiDAR nele. Então, ele consegue fazer um scan 3D de tudo, incluindo da sua própria feição. E é isso que vai aparecer no FaceTime quando a pessoa for usando. E, de fato, o Zuckerberg, ele não é um cara de produto. Tá claro que não é. Ele não sabe fazer produto. E quem sabia, provavelmente, ele atropelava. Ele foi muito caso clássico do bilionário querendo ser Steve Jobs, mas não tem o mínimo talento para ser Steve Jobs. Não tinha como. O Steve Jobs nunca ia lançar um avatar ridículo daquele, mas ele foi lançando achando bonitinho, só que ele não entende que a primeira impressão é a que fica, e ficou. Depois ele lançou o avatar melhor, só que ninguém lembra que ele lançou, porque o que fica é aquele meme. Esse é o primeiro. E é por isso que a Apple gosta de controlar a narrativa. Então, ele sempre vai lançar só quando ele tem certeza que é a imagem que ele quer que seja propagada. E ele vai propagar essa imagem. Todos os outros inventaram as tecnologias, mas inventaram a versão 1.0 muito tosca e lançaram o 2.0 melhor, só que ninguém lembra mais. Ninguém lembra. O HoloLens 2 é muito melhor que o 1. O Quest Pro é muito melhor que o Quest 2, mas ninguém lembra que eles existem, porque a primeira impressão, e a que você vai ver procurando no Google a partir de agora, vai ser aquela primeira versão. Então, vai ser a primeira versão do metaverso. Mas deixa eu até aproveitar agora, a gente já falou bastante do Apple Vision Pro e da comparação com o Oculus Quest, AR, metaverso e tudo mais. Eu quero até, primeiro, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está falando aí sobre o Apple Vision Pro, e foi praticamente essa primeira meia hora de conversa foi sobre isso. Depois vale a pena vocês voltarem e assistirem. Mas eu queria partir um pouco para a parte de mercado também, que é a minha cobertura principal, porque isso envolve a Apple, mas não apenas a Apple, mas as empresas de tecnologia. E nesse ano de 2023, apesar de todo o cenário macro desafiador, com aperto de juros do Federal Reserve, eu vou colocar na tela aqui agora, vamos lá, aqui, ó. Apesar de tudo isso, a gente está vendo aqui a Apple,
que bateu 43% de alta neste ano, Nasdaq 34%, enquanto o Dow Jones apenas 1%, que são as empresas, digamos, da velha economia, mais industriais, e o SP500, que é o índice principal de ações, 12%. Mas dá para ver que claramente tecnologia está descolando. Sendo que a Apple, a ação bateu a máxima histórica, que foi agora 184,95 dólares. Esse é o preço da ação, é o preço máximo dela, é a máxima histórica, mas é curioso como não é a máxima de valor de mercado. Aqui em valor de mercado, em 2022, no começo desse ano, chegou até um pouco mais alto, quase 3 trilhões de dólares de valuation, mas como a Apple ela tem comprado muitas ações de volta, as recompras de ações, os share buybacks, agora tem menos ações em circulação, então pelo preço da ação multiplicado pelas ações emitidas, ela está com um valor de mercado um pouquinho abaixo do que foi o topo histórico no começo desse ano. Mas ainda assim, está batendo quase 3 trilhões de valor de mercado, e que é cerca de 500 ou 400 bilhões a mais que a Microsoft. Sim, realmente chama atenção o que é o tamanho da empresa, o que são os números delas. Não sei se você já fez uma análise do resultado da Apple, mas assim, é bizarro. E nesse momento, a gente até teve algo curioso, que é uma situação em que a Apple reportou o resultado que foi agora no começo de maio, sobre o primeiro trimestre de 2023, e as vendas até caíram. Eu vou colocar aqui as vendas, olha só. Vendas da empresa, para quem nunca viu, olha só que interessante. Aqui temos, não, aqui. Agora, vendas da empresa. Vou colocar a coluna da direita aqui, que são os 6 meses de 2022 e os 6 meses de 2023. Isso considerando o último trimestre do ano passado com o primeiro trimestre de agora. Vendas totais, 212 bilhões. Ano passado foi 221 bilhões. iPhone caiu. Para quem nunca tinha visto nada, o iPhone é mais da metade da receita total da Apple. Olha a importância do iPhone. iMac, 15 bilhões, queda substancial de 21 para 15. O iPad teve um leve aumento. Os wearables, que são os iWatch e afins, uma leve queda. E serviços, que subiu. Mas a empresa teve uma queda de receita. E ainda assim, os analistas que estimavam o resultado pior acabou sendo positivo, porque como a expectativa era muito ruim e foi um pouco melhor do que a expectativa, a ação da empresa está aí fazendo rally num cenário que está desafiador, né? A gente está vendo as vendas caindo. Na verdade, assim, as FANG, né? Hoje em dia é mais Apple, Microsoft, Google, elas tiveram aquela queda drástica no final do ano e tudo mais, todas elas se recuperaram, na verdade. Estão voltando. Isso, estão voltando. Tá bem otimista. Eu diria que está excessivamente otimista até. No caso da Apple, eu até diria que ela está voltando à curva normal dela. Parece que assim, é uma linha que deu um desvio e voltou para o mesmo nível que estava antes, vamos dizer assim. No caso de uma empresa como Apple, Microsoft, o próprio Google, é argumentável, eu conseguiria justificar o case de que elas realmente valem isso. O business delas não é fumaça, ela não faz só promessa e não entrega, ela de fato tem receita, ela tem caixa, que é principal, tem dinheiro, cash em mãos. Se ela precisar pagar toda a dívida dela à vista hoje, ela paga, vamos dizer assim. Ela consegue, é bizarro. Depois eu vou mostrar esses números aqui. Ela pode comprar empresas de outras áreas à vista. Assim, se eu vou comprar, sei lá, não consigo chutar uma aqui, sei lá, vou comprar a Pfizer. Ela compra, se ela quiser. Ela pode comprar um banco, ela pode comprar o que ela quiser. E banco, inclusive, que é uma das coisas que o povo não fala tanto, porque ela tá pouco a pouco, eu fico imaginando assim, o smoke screen, a cortina de fumaça é a discussão em cima de VR, realidade aumentada, IA, etc. Mas por baixo dos panos, o que a Apple está querendo fazer é se tornar um banco, que é o que por baixo dos panos de fato funciona. E pouca gente entende isso, mas ela tem um dos maiores bancos de dados de cartão de crédito ativo do mundo hoje, provavelmente maior até do que da Amazon, se bobear. É ridiculamente grande a quantidade de usuários com cartão de crédito ativo dentro da Apple. Mesmo que ela
cesse toda a venda de produtos hoje só com as assinaturas de serviços que eles têm, que vai de iCloud, iTunes, Apple TV Plus e tudo mais, é uma receita absurda, absurda. Então, existe isso e existe a ideia dela querer ser uma fintech mesmo, de ter um produto financeiro. Ela tem o Apple Card, ela tem o aplicativo e ela está cada vez mais querendo colocar produtos financeiros com o brand Apple em cima também. Ela começou agora a conta poupança em parceria com a Goldman Sachs e que no primeiro ou nos primeiros 2 dias conseguiu captar mais de $1 bilhão. Eu não consegui ler mais nada sobre a estatística, mas é uma boçalidade. Assim. E é a Apple, né? Então $1 bilhão para ela é uma brincadeira, assim, tipo, não é nada assim. O problema é que para o resto do mercado, em geral, teve várias coisas que deu errado ao mesmo tempo, né? As coisas que a gente já vinha discutindo de que o mercado vinha numa crescente irracional há muito tempo, então a gente teve 10 anos de crescimento exuberante, vamos dizer assim, que exacerbou o problema por causa da pandemia e a reação exagerada de todos os governos, a impressão de dinheiro, aí agora os juros elevados, a inflação elevada, e aí todos os problemas de investimento que se seguiram depois. Então, na verdade, todo mundo de startups e empresas de tecnologia que não são as top 5, as top 10 do mercado, meio que dançaram nessa, elas literalmente dançaram. Se elas não estavam já no vagão de inteligência artificial, elas ficaram perdidas. Especialmente se estava em realidade virtual. Quem estava investindo em realidade virtual dançou muito, especialmente agora que a Apple consolidou de novo mais um nicho. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe, mas a gente só sabe que esse agora é o nicho da Apple. Esquece qualquer outro pequeno que está querendo fazer uma coisa. Não vai conseguir. Ela não vai ter nem o músculo, nem a capacidade de produzir o que a Apple consegue produzir. Então, do ponto de vista de business, a Apple é bastante diversificada, é forte em cada um dos produtos que ela lança, tem toda essa fundação que segura ela, e o mesmo vale para uma Microsoft, o mesmo vale para um Google. Então, a Microsoft não é só o Windows, ela tem a divisão da Xbox, ela tem o Azure, ela tem todos os produtos que ela vende como serviço, como o próprio Office, o Google, mesma coisa. Então, eles são pseudo-monopólios, cada um em cada área deles. Então, o Google é um monopólio em ads, a Apple é um monopólio nesses produtos de consumidor. É muito difícil. A barreira de entrada para alguém fazer um concorrente de uma Apple é absurda. É muito difícil. É muito difícil. Não consegue imaginar. Mas deixa eu até aproveitar agora para fazer o gancho para outra parte ali a questão das demissões no setor de tecnologia. Começaram no ano passado e se intensificaram nesse ano, mas eu quero ainda mostrar o resultado da Apple, porque é importante entender, como você mostrou, empresas que têm negócios robustos, que são rentáveis. E o caso da Apple, por exemplo, aqui, só para mostrar nesse resultado do trimestre, aqui o resultado líquido, net income, $54 bilhões, para vendas totais aqui de 211. Cara, isso é uma margem líquida assim, absurda, assim, é mais de 20%, 25%, é muita coisa. Poucas empresas conseguem desse tamanho gerar uma margem tão forte. E não apenas a margem líquida do negócio, mas como você também falou, a geração de caixa. Assim, o que ela gera de caixa, hoje ela toma dívida no mercado só para fazer uma engenharia financeira, porque como a dívida estava muito baixa, agora não toma mais, mas tomava na última década, especialmente nos últimos 2 anos, com juro lá perto de zero, toma a dívida, recompra a ação, faz qualquer coisa, porque o dinheiro está de graça. E a gente olha o balanço dela agora, só para terminar a parte de números, aqui o finalizado em 2023, agora é março. Total de caixa, 25 bilhões. Aí ativos, que isso aqui é praticamente renda fixa, tesouro americano, 31 bilhões. Aí coloca mais outra parte aqui de investimento, 110 bilhões. Então ela tem de caixa de verdade, são mais disso aqui, mais 140, quase 170 bilhões de dólares de caixa. Isso é muito mais do que o Tesouro Americano, o governo americano tinha na semana passada, que estava quase acabando o caixa, que chegou abaixo de 30 bilhões de dólares. E aí dívida, aqui apenas 97 bilhões. É o que você falou, a dívida líquida, ela é praticamente... Você pode quitar a dívida total com caixa da empresa e ainda sobra quase 80 bilhões. É uma loucura, né, cara?
Sim, a ideia toda é que quando você tem um juro perto de zero, não tem por que eu gastar meu próprio dinheiro. Eu peço empréstimo, muito melhor. Eu peço empréstimo, nunca vou pagar, vai ficando para frente, eu uso o meu dinheiro de colateral e é isso. Então eu duplico. Se eu tenho 1 bilhão, eu na verdade agora tenho 2, porque eu posso pegar 1 bilhão emprestado. Então Exato. é muito, muito melhor. É o que eu faria também. Não tem por que você gastar esse dinheiro. E aí, lembrando então da nossa conversa lá em maio de 2020, o que eu vi e que foi bacana conversar com você sobre isso? Que esse boom de tecnologia de 2009, fim da grande crise financeira até ali início da pandemia, foi um momento atípico de dinheiro barato, capital abundante, e várias empresas de tecnologia surgiram, várias startups, depois startups que já tinham bilhões de dólares de venda, mas perdiam dinheiro. E eu via que muitas dessas empresas, elas gastavam como se fossem negócios monopolistas como Apple, Google, Meta e Amazon. Só que não eram empresas que perdiam dinheiro. O Uber, para mim, é sempre um dos melhores exemplos, mas não era apenas a Uber. E em algum momento isso ia acabar. Só que chegou a pandemia e quando a gente conversou, esse processo estava iniciando, foi quase como se naquele momento a gente já falava que era um desequilíbrio o mercado laboral de TI, de programação, tinha muita demanda e pouca oferta. Qualquer programador escolhia o que queria de salário, de benefícios, enfim, podia fazer o que quisesse. Quando veio a pandemia, aqueles estímulos todos dos governos e bancos centrais acabou exacerbando ainda mais esse cenário, pelo menos por alguns meses ou 2 anos, até finalzinho do ano passado. Só que agora está no processo inverso, onde o capital está muito mais caro, as empresas de tecnologia não conseguem mais captar dinheiro nem no investidor emitindo ações e nem no mercado, porque a dívida está muito alta. E a gente começou a ver finalmente as emissões, primeiro nas empresas mais vulneráveis, que tinham uma condição financeira e um modelo mais frágil, mas a gente viu recentemente empresas grandes também, como a própria Google, a Amazon, a Meta, foram dezenas de milhares de pessoas. E você até mencionou recentemente a carta de um fundo americano que investe na Google, recomendando que eles cortassem o excesso de pessoal. Então, como é que você está vendo esse cenário todo hoje em dia? Como é que é a sua avaliação disso? Exatamente. Na verdade, até o meu canal nasceu em 2018, em parte como uma reação a esse mercado que estava se criando. Então, já naquela época de 2018, ou antes disso, aqui no Brasil, você via bastante isso, era muito. Todo mundo marketava como é muito fácil ser programador. Sai da sua faculdade, pega um curso online. Eu vendo curso online, inclusive, então todo mundo que falava isso era o cara que vendia o próprio curso, obviamente. E tem gente que até hoje eu tô vendo, cara, coitado do cara pagando um curso de 40 mil reais, que é um curso ruim, muito ruim. E antigamente o cara que dava o curso não precisava se preocupar se o curso era bom, porque ele simplesmente batia na porta das empresas que estavam desesperadas querendo contratar, falava, eu tenho aqui mais 20 caras que eu acabei de formar, me dá, levava todo mundo, ainda levava uma comissão junto. E era absurdo, porque era contratar um monte de gente para não fazer nada, mas fazia parte de você, o que eu chamo de colocar batom no porco, de mostrar no próximo, porque a empresa não vive para fazer um produto inovador ou um serviço inovador, ela vive para conseguir o próximo round de investimento. Para conseguir Exatamente. ela precisava de números melhores. Então, como não aumentava a receita, não tinha lucro, não tinha porcaria nenhuma, ela tinha que falar: não, aumentamos o headcount em 100%, contratamos mais 200 pessoas. E aí, todo esse marketing. Essa era a métrica de sucesso, que loucura, né? Essa era a métrica de sucesso. Contratamos o arquiteto do Google para fazer a decoração do escritório. Então, essas eram as métricas que se tinha naquela época. E é óbvio que isso é um absurdo. Mas é entendível isso. Você tem 18 anos e você vê todo mundo fazendo isso. Então, você está entrando agora no mercado. Você não passou por 2001, você não passou pelos anos 90, os anos 80, nada disso. Então, na cabeça dela, caramba, esse é o mercado que descobriu como funciona. Eu quero ir num lugar que eu posso tomar café da manhã com um chefe francês e ter academia para eu fazer o que eu quiser, trabalhar 2 horas por dia fazendo nada, entendeu? E era exatamente isso. Então,
o que aconteceu é uma consequência, tá? Não tem um único motivo. Tem gente que pensa que tem um motivo. Ah, todo mundo está demitindo porque são capitalistas, filha da puta, etc, etc. Mas, na verdade, primeiro, essa leva de startups que viviam de round de investimento, tem round de investimento, acabou o dinheiro por todas essas consequências que a gente falou da pandemia, por exemplo. Então, a pandemia foi ele esticou a vida útil, que já era para ter acabado, a gente já começou Exatamente. a ver antes, 2019, aí ele esticou a vida útil além, e pior, ele piorou o problema, e aí quando agravou. foi pior, ele agravou o problema. Então, não foi culpa da pandemia, tem gente que fala, foi culpa da pandemia, não foi culpa da pandemia. Já era um câncer doente em 2019, aí a pandemia ele maquiou, porque jogou-se dinheiro como se não houvesse amanhã para resolver o problema. Só que aí, em vez de ser um problema que ia agravando aos poucos, ele foi um problema que agravou do nada, do dia para a noite. A taxa de juros saiu do. A gente estava discutindo, tinha artigo discutindo, nossa, vamos chegar em taxa de juros negativo nos Estados Unidos. O que vai acontecer quando chegar em taxa de juros negativo? Vamos virar o Japão, não sei o quê. Não chegou negativo, agora está em, sei lá, 5%, não sei quanto que está agora, mas 25. é absurdo. E aí eu que sou investidor, em vez de dar dinheiro para uma startup ridícula daquela, eu vou colocar no Tesouro, porque é muito melhor. Aqui no Brasil, eu vou colocar na Selic, que eu vou ganhar muito mais dinheiro do que investir num negócio de risco. Então acaba o dinheiro. Aí, além de tudo, como essas grandes empresas, aí as grandes, não as startups, os Googles, os Facebooks, tinham que concorrer com essa bolha enorme embaixo, ela não tinha também de onde contratar. Então, ela tem que manter o padrão de qualidade dela. Então, é um lugar mais difícil de entrar, mas mesmo você abrindo um pouco, diminuindo a régua, estava difícil de contratar gente, porque você não, um Google não vai pagar, entre aspas, tão bem quanto uma startup, tipo uma Peloton da vida, que oferece stock options gigantes e tudo mais. O Google se vê obrigado a inflacionar os preços também. Então foi uma inflação de salários em cima de inflação de salários. O pessoal pensa que inflação é só preço de produto, mas não. O salário de todo mundo foi inflacionado. E isso é um problema quando isso é bom para numa época que você não tem a oferta, porque aí todo mundo ganha mais. Mas na hora que está sobrando oferta, o preço alto é ruim. Você já não vale aquilo, porque todo mundo está na rua agora, então você vai valer menos. E no caso do Google, e aí vem a carta da TCI, e todo mundo acha, olha só esses investidores, filha das putas, que lançaram. Você viu? Vazou a carta mandando demitir pessoa. Primeiro que não vazou, é uma carta aberta. E segundo que tudo que está escrito lá é 100% correto. É literalmente o aconselhamento de um executivo para outro executivo. Cara, é basicamente o cara da TCI, que é um dos maiores shareholders do grupo Alphabet, o Chris Hohn, dizendo pro Sundar Pichai lá, velho, você fez merda, você precisa consertar isso aqui. Porque corta o excesso de gente. E aí, por que tem que cortar? E é isso que o povo não entende. A gente, nas métricas que a gente chama as métricas de uma empresa, não é só receita e não é só lucro. A gente vê um monte de outras métricas. A gente vê EBITDA, a gente vê despesa, a gente vê uma série de coisas, e entre elas o tal do fluxo de caixa livre, o cash flow. E no cash flow, parece bom se você olhar o número e falar, parece que está sobrando dinheiro em caixa, mas na verdade não está. Se você olhar os números da Meta e do Google, principalmente, da Meta é o mais vergonhoso de todos, até hoje, e olhar o que eles têm que pagar de stock-based compensation, que é compensação baseada em estoque, eu não sei como traduz isso em português melhor. Compensação de ações. Benefícios ações são concedidas para os funcionários como prêmio. Exato. É um custo para a empresa. O brasileiro não está muito acostumado com isso, mas programador americano é contratado por um salário em cash e por estoques da empresa, que é uma parte considerável, inclusive. Não é um percentualzinho, não. O cara realmente ele entra achando que vai ganhar uma puta grana dentro daquela empresa. E se você pegar o cash flow da Meta, mais da metade dela é stock based compensation. Então, se você falar, ela tem 500 milhões, não tem, você tem menos de 200, na verdade. Então, esse que é o grande problema. E o Google estava nessa, porque para atrair essa quantidade de gente sem necessariamente aumentar muito o salário, você aumenta a promessa de estoques, você paga em forma de estoques. Só que
Só que chega num momento que você fica sem dinheiro, porque você tem que pagar essas pessoas agora. Então, você está diluindo o investidor nessa brincadeira. E óbvio que nenhum investidor vai gostar disso. E a forma de consertar isso a administração foi errada. O erro foi da administração de permitir que se chegasse nesse ponto. Isso é um erro da diretoria, é um erro do board. Infelizmente, os funcionários vão pagar por isso? Vão, porque esse é o risco. Então, quando você entra numa empresa de capital desse tipo, esse é o risco. Você já tem que entrar sabendo disso. Todo mundo é adulto. Então, chegou num momento aonde o dinheiro sumiu, os resultados estão ruins, a volta da pandemia não foi tão bonita quanto pensavam que ia ser, e assim por diante, a pressão chega na diretoria. Esse é o trabalho para que eles foram contratados para fazer. O Zuckerberg é a mesma coisa. Ele tem ali a cadeira vitalícia dele ali, mas ele tem as responsabilidades como CEO, só que ele gastou 8 bilhões de dólares para fazer a porcaria do metaverso, que o máximo que virou foi um meme de avatarzinho de emoji. Então, 8 bilhões de dólares não é pouco loucura, dinheiro. Né? É absurdo. Será, só fazer um parênteses nisso, será que esse vai ser um dos grandes erros estratégicos de uma empresa do tamanho da Meta, que vai entrar para os livros de história? Então, o problema é que assim, nesse exato momento, de novo, eu não saberia dizer exatamente como que a gente está, porque tá meio turvo ainda. Não deveria... Desculpa, só te interrompendo, será que a própria Apple não está dando uma sobrevida agora no metaverso com o óculos dela? Tá, então, ele chegou... Em estilo Apple, ele chegou atrasado para a festa, mas é onde ele tende a roubar a festa dos outros. Então, talvez para ele seja bom, porque não tem o hype da Meta sujando a mensagem dele. Então, assim, nós somos agora o verdadeiro metaverso. Tudo que vocês viram até agora foi só palhaçada. Esquece o Zuckerberg. Olha para o nosso alumínio. Tá olhando para o alumínio? É o alumínio que você tem que olhar agora, entendeu? Então, eu acho que, de fato, a Apple, diferente da Meta, ela não gastou 8 bilhões para fazer aquilo, gastou um puta dinheiro, óbvio, mas eu acho que ela consegue transformar isso num produto que tem um nicho que faz sentido. É o mesmo nicho que tem cinema em casa, por exemplo. Então é o cara que tem um cinema em casa com uma tela de 100 polegadas, com um sistema de som de 100 mil dólares, que para ele 3.500 dólares um produto Apple não é absolutamente nada, é ridículo na verdade. Tem sistema de som muito mais caro do que isso. Então existe um pequeno mercado. É o mercado do cara de Lamborghini e de Ferrari. Não é o mercado do dia a dia. Eu não vejo esse produto chegando no ponto onde vai ser que todo mundo espera que todas as pessoas comuns vão usar. As pessoas comuns nunca vão usar. Esse negócio aqui, por menor que ele seja, ele fica grudado na sua cara. Você vai ter problema dermatológico, você vai ter problemas de higiene. Oftalmológico. Fora os oftalmológicos que ninguém ainda estudou, longuíssimo prazo, 8 horas por dia, com uma tela a 1 centímetro de distância do seu olho. Então, da mesma forma, se você ficar ouvindo heavy metal com fone 10 anos em volume alto, você vai ter problema de audição, provavelmente você vai ter problema de visão. Mas mais do que isso, se você ficar 2 horas com esse óculos, sem ser num ambiente com temperatura controlada, e mesmo sendo, na verdade, você vai ter alergia, você vai ter uma série de problemas. Ninguém fala disso, mas é ridículo, você tem esse problema. Coça, esse negócio é duro, e ele tá na cabeça, você quer coçar, você não consegue colocar a mão para coçar. É uma situação humilhante, na verdade. E além disso, a bateria é horrível, a bateria é de 2 horas, no caso do Vision Pro, eu vi. Só que aí ele faz propaganda de você vai conseguir assistir o filme do Avatar 2 em 3D. Quantas horas tem o filme do Avatar? É verdade, não vai conseguir. Você não vai assistir o filme do Avatar, você vai ter que estar ligado numa tomada. Você vai ter que estar ligado numa tomada, entendeu? Então não vai ser você assistindo Avatar 2 no Starbucks. Ou você vai estar ligado na tomada o tempo todo, entendeu? Você não vai ter. O pessoal pensa, porque teve a propaganda do cara no avião, você vai ver o filme e todo mundo imaginar no futuro todo mundo do avião vai estar com aquilo. Não, você vai ser o único cara esquisito que vai estar com aquilo. Não vai ser. Mas não tem problema, porque ninguém vai ver, porque na primeira classe é fechado, então não tem problema. Sim. Entendeu? Deixa só para a gente encerrar essa parte de demissões e do mercado agora. Depois eu quero falar de inteligência artificial e daí a gente pode já se encaminhar para os minutos finais. Mas
Hoje, qual é a sua avaliação aí do mercado de trabalho para programadores, para tecnologia? Como é que você avalia a situação atual? Até para dar dicas para quem está nesse mercado, né? Eu até esqueci de concluir, porque, como eu falei, o canal foi uma reação para esse movimento todo, porque o que eu falava era o seguinte: hoje tá fácil. Então, parece que eu tô dando murro em ponta de faca, falando que vocês deveriam estudar mais, deveriam se preocupar com a carreira mais, e esses são os tipos de conhecimento que você vai ter no futuro, que você deveria saber e tudo mais. E é difícil de você convencer se você está no mercado onde isso não é verdade, porque de fato todo mundo estava contratando à toa, e a gente sabia que era à toa. Eu estou no mercado de contratação de pessoas e eu via meus clientes contratando gente que não precisava ter. Eu era o cara que precisava, como fornecedor, eu precisava dizer para o cliente: você tem certeza que você precisa dessas pessoas? Eu acho que você não precisa. Eu era o cara que precisava dizer: você não precisa pagar essas pessoas. Eu não vou te oferecer, não se preocupa. O cara, não, eu vou colocar, vai que precisa, vai que precisa. Ok, eu não posso fazer nada. E só que o problema é que isso acontece no mundo. Então a gente teve um momento que quem soube aproveitar, e esse que eu falava, tinha que aproveitar o momento de trabalhar nessas empresas, ganhar experiência, ganhar em dólar. Muita gente foi trabalhar para o exterior e tudo mais, aprender como isso funciona. Porque quando chegar um momento de seca, quem estudou de fato, aprendeu a lidar com a carreira de forma séria, vai ter espaço. Não é que acabou todos os empregos, extinguiu. Não, é que agora ficou mais seletivo. Então, de fato, agora quem vai pagar e não tem dinheiro, ele realmente vai manter só aqueles que realmente são bons. Então, os layoffs não são para todo mundo, é para tirar o excesso. O excesso foi cortado, porque tinha um excesso absurdo. Então, na verdade, esse é um momento de normalização. Muita gente nem sabia programar e era contratado como programador. Na cabeça dele, ele achava que era programador, porque na carteira estava escrito programador, mas ele nunca soube programar. Ele não sabe o que é um computador, ele não sabe por que funciona. Ele sabe dar copy-paste, é só isso que ele sabe. Isso não é um programador. É que nem eu falo assim: um cara que faz miojo de copinho não é um chefe. Só colocar água quente no miojo não torna você um cozinheiro. Você não é um cozinheiro. Eu sinto muito dizer, mas a comida dá para comer, é verdade, mas não é essa a profissão. Não é essa a profissão. E isso aconteceu. Então, o que a gente está cada vez mais vendo, os principais grandes nomes começaram a fazer essas demissões em massa, e as que estavam em dúvida se ia pegar bem, pegar mal, aproveitaram a onda de verdade, teve isso também um pouco. Então, teve alguns talvez não precisasse fazer tanto layoff e aproveitou a onda porque esse era o momento de fazer. Então, Sim. isso de fato aconteceu, mas não é a regra. A regra geral é que todo mundo colocou a mão na consciência para entender: acho que a gente contratou 100% a mais do que deveria, e a gente vai precisar cortar. Então, cortaram. Ainda vai ter mais, mas eu acho que o pior já passou nesse sentido, me dá essa impressão. Depende muito. Tem empresas que tinham caixa para durar 6 meses, duvido que tinham muitas que ia durar um ano sem faturamento decente. Então, acho que os piores já foram. E aí, de novo, é aquela ideia. Por exemplo, em 2020, 2021, eu que trabalho com clientes de terceirizo o desenvolvimento de software, eu recebia ligações o dia inteiro querendo gente. Todo mundo queria gente. Era absurdo, não é um exagero, era literalmente um atrás do outro. Se eu quisesse, naquele momento, comprar uma outra empresa para dobrar de tamanho, eu teria alocado 100%. Se eu tivesse dobrado de tamanho em 2020, 2021, eu teria alocado 100% das pessoas. Só que aí em 2022 eu ia estar demitindo metade. Claro. Então, e é um momento que é difícil, porque é tentador, já que está todo mundo oferecendo, eles estão oferecendo dinheiro, basicamente. Porque Claro. eu quero contratar. Eu aumentava os preços e continuavam querendo contratar. A demanda não diminuía com o aumento de preço. Então, ou seja, era aquela situação do papel higiênico do supermercado no começo da pandemia. Se alguém cobrasse R$ 100 por um outro, a gente quer pagar, entendeu? Então, basicamente, estava nesse ritmo. Só que isso acabou muito rápido, durou um ano e meio, mais ou menos. E aí a gente voltou pior do que quando entrou. Então, Sim. o mundo de tech deu um puta salto e aí foi o que primeiro caiu absurdamente.
Boa, deixa eu agora trazer para a parte de inteligência artificial e programação e até o pessoal que está chegando agora. Eu vejo que está com quase 2.000 pessoas aqui acompanhando ao vivo. Pessoal, compartilhem aqui a conversa, está muito bacana. Para quem está começando nesse momento, caiu de paraquedas, a gente já falou bastante sobre o Apple Vision Pro. Fizemos aí comparações, primeiras impressões com relação à concorrência, comparação, análise. Também falamos bastante da Apple, do como a empresa está performando. Falamos do resultado, da ação que disparou para a máxima histórica nessa última semana. E falamos também do mercado laboral, que no setor de tecnologia entrou na sua recessão já com várias demissões no mundo inteiro. E agora, falando então de inteligência artificial, você falou de programação e aí na hora eu me lembrei do ChatGPT. Imagino que você já tenha usado, e essa é uma forma que eu vejo que muita gente dessa área está usando para agilizar programação. Quero esse aplicativo ou essa função, o ChatGPT, programa para mim aqui, e ele já cospe lá toda a programação. E pelo que eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu li, é impressionante a qualidade do código que ele já coloca e basta uma revisãozinha e já está quase tudo pronto. É assim de revolucionário mesmo? Então, né? Eu gosto desse assunto, eu gosto da ferramenta, eu uso, desde que lançou o ChatGPT, eu já fiz vários pequenos códigos para mim mesmo, então até nos meus vídeos eu já fiz alguns exemplos de código usando ele, e ele é muito bom mesmo, ele é extremamente bom. E eu fiz um vídeo só sobre isso, então até para quem tiver interessado, depois procura o vídeo de ChatGPT que eu fiz, mas em resumo é o seguinte: IA se tornou o novo blockchain, IA se tornou o novo metaverso, IA, infelizmente, se tornou o termo guarda-chuva para asterisco. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Infelizmente, a gente você que fala sobre a história das crises e tudo mais, a gente pensa, dessa vez a nova geração vai aprender com a crise anterior. A crise anterior nem esfriou o corpo ainda e a gente já está criando a próxima. Pois é. Nossa, prossiga. Mas, por exemplo, o que a gente estava falando até agora, a Microsoft, o Google, as notícias foram muito claras. A gente viu, teve o Google I.O., teve o evento da Microsoft, teve até o meme que o CEO do Google falou IA 100 vezes durante a apresentação, e no mesmo dia, para o dia seguinte, deu um salto enorme no preço da ação da Alphabet. Então, e se manteve, tá lá ainda. Então, a Microsoft e o Google, eles estão brincando de serem concorrentes e, na verdade, estão inflando os preços um do outro. Eu lanço um produto, eleva o preço. Aí ele lança uma resposta, eleva o preço. Eles estão brincando de ficar elevando o preço. É isso que está acontecendo. O ChatGPT em si, que é a OpenAI, que nasceu do Elon Musk também, então teve toda aquela discussão. E tem toda essa discussão idiota que eu não gosto, que o IA vai gerar a Skynet, deveríamos ficar preocupados, vai apertar o botão nuclear, blá blá blá. É muita ficção científica. Eu não entendo como que as pessoas levam esse assunto a sério mesmo. É divertido, mas deveria ser uma thread, um fio no 4chan, não era para ser página principal do Washington Post, entendeu? Não faz nenhum sentido. Vamos colocar em perspectiva. O que é a atual geração? O que é essa IA? IA, primeiro, é um guarda-chuva. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o cogumelozinho do Super Mario no Nintendo de 8 bits é uma inteligência artificial. É o que a gente chama de uma inteligência artificial especialista. É basicamente, if o Mario mover para a direita, move para a esquerda. If o Mario mover para a direita, move para cima. E é um bando de ifs, caso ele faça isso, faça aquilo. Isso é usado no mundo inteiro, já é uma IA extremamente difundida. A gente usa não só em videogame, mas é automatização industrial, a gente usa um monte de lugares. É uma IA. Não é. O problema é que o que as pessoas, a imaginação das pessoas chama de IA, é que essa IA digital vai ser um novo Mozart, vai ser um novo Da Vinci, vai ser. E ele não é, ele é basicamente um operáriozinho muito bem treinadinho. Então, a automatização é um tipo de IA onde eu substituo um ser humano que faz um trabalho repetitivo de uma forma que ele é determinístico e coerente sem cansar para sempre. Então, é o que um robô numa fábrica faz para construir um carro,
por exemplo. Então, hoje em dia, a gente substituiu centenas de milhares de empregos. O pessoal está preocupado se vai substituir emprego. A gente já substituiu centenas de milhares de empregos desde o século passado até agora, que antigamente eram pessoas que faziam e hoje são robôs fazendo. Toda a fábrica automatizada é basicamente isso. Eu preciso de um ser humano só para monitorar e ver se está tudo certo. E é isso. Agora, essa nova categoria, que são as IAs generativas, isso nasceu de um paper do Google, que o Google faz muita pesquisa em cima de machine learning e de deep learning faz muito tempo, porque uma vez que você tem um big data, um volume de dados gigante, que é o comportamento das pessoas navegando em sites, para ter insights de quais banners eu mostrar melhor, em quais momentos. Então, todas aquelas regras de SEO e tudo mais, o Google vem aperfeiçoando esse machine learning deles há muito tempo. E eles lançaram o paper de... teve duas iniciativas que chamou a atenção já logo no começo, que foi o AlphaGo, que venceu os principais jogadores de Go da Coreia e tudo mais. Go, um jogo de tabuleiro que se dizia que era impossível um computador conseguir ganhar pelos próximos 50 anos, e aí Deep Learning, de fato, conseguiu chegar nesse ponto algumas décadas mais cedo, então já foi uma puta notícia, e a ideia dos Transformers, que é o que gera as IAs generativas, que inclusive é o nome do GPT, que é Generative Pre-Trained Transformer, se eu não me engano. Então, o GPT descreve o que ele é. Hoje, falando em resumo, bem resumido, assim, grosseiramente, então, o povo que é da ciência da computação não vem me encher o saco, não, mas falando grosseiramente, o que é um chat GPT? O chat GPT, nada mais, nada menos, ele sabe aquele teclado que você tem no seu celular, que você digita uma palavra, ele vai completar a próxima, digita uma palavra, ele completa a próxima. Como é que ele sabe essa próxima palavra? Porque ele indexou todas as mensagens que você já escreveu naquele tecladinho, ele sabe que toda vez que você escreve você coloca um E, depois que você escreve um E, você coloca um Q, depois que escreve Q, é um acho. Então, toda essa estatística de combinações de palavras, que é esse índice, esse é o treino, que a gente chama de treino. Então, ele treinou essa microinteligência artificial para tentar prever a próxima palavra que você quer digitar. Tanto que você consegue digitar uma frase que parece de um humano se você só sair clicando na primeira opção que ele vai aparecer no teclado. Sai um texto humanamente reconhecível. Não faz muito sentido. Sim. Mas o que agora é um chat GPT? Essa inteligênciazinha só olha para a palavra anterior. E ele só foi treinado em poucas coisas, tipo nos textos que você escreveu e algum dicionário por aí. O ChatGPT, ele foi primeiro treinado em cima de um corpo muito maior de texto. Então, a Wikipedia inteira, todos os papers acadêmicos, todos os sites que tem no Google e assim por diante. Então, ele treina muito mais. Além disso, ele consegue fazer o que a gente chama de backtracking. Ele consegue olhar não só a palavra anterior, mas várias palavras para trás para tentar determinar qual é a próxima palavra. Então, quando você escreve um prompt no chat GPT, ele não está respondendo você, ele está continuando o seu texto. É como se fosse o autocomplete do celular. Então, por isso que o prompt com melhor escrito tende a ter palavras na sequência melhor. Ele vai tentar completar, aí você continua o texto dele, ele continua completando em cima daquele texto até um certo limite, porque também quanto maior, mais para trás você quiser fazer ele, mais pesado vai ser. Mas no fundo ele é isso. Ele é basicamente um autocomplete de texto. Ele é um autocomplete de texto. Ele não é diferente de um autocomplete de texto. Para conseguir completar esse texto, ou do código, ele precisa ter conhecimento prévio. Ele precisa ter esse treinamento anterior. Portanto, todo código ou todo texto que ele for gerar e vai ser gerado, ele é necessariamente baseado num texto que existiu antes. Então, ele nunca vai escrever uma categoria completamente nova de música, texto, código, absolutamente nunca. Não vai acontecer. Kita, mas você está sendo negativo. É só você dar ano suficiente que vai acontecer. Isso não. Pode ser que apareça uma nova categoria de IA
que nós não conhecemos ainda. Isso é possível, porque 20 anos atrás a gente não sabia que Deep Learning ia acontecer, o texto generativo ia acontecer. De fato, isso pode acontecer. Mas esta geração do chat GPT, texto generativo e tudo mais, ele tem um limite. Ele tem, de fato, um limite. Eu posso simplesmente, via brute force, colocar mais texto de treinamento, via brute force, mais memória de backtracking para conseguir olhar mais para trás, prever mais para frente, mas ainda assim ele vai ser só um completador de texto, não vai ser nada diferente disso. E isso não quer dizer que é ruim. E é isso que o povo fica bravo, porque não é que é ruim. Por mais que ele não se torne a Skynet, da forma como ele está hoje, ele já é extremamente útil, porque ele basicamente evita que eu precise abrir 20 abas no meu navegador, que eu precisaria procurar antes para pesquisar alguma coisa. Eu pergunto para ele, ele é um excelente sumarizador de coisas que eu teria que abrir 20 abas. Então, quando eu vou codificar, se eu já sou um bom programador, eu sei o que eu quero programar, eu consigo fazer um prompt decente e ele vai me dar um código que era o que eu esperava. Que se eu procurasse no Google, eu acharia igual também, só que ele me economizou várias etapas de pesquisa para chegar lá. Então, para quem não sabe programar, não serve. Ele é imprestável, porque a pessoa que recebe esse código precisa ter o discernimento de avaliar se o código que o ChatGPT te deu é bom ou ruim. O ChatGPT não sabe. Exatamente. Eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo avaliar isso. E a mesma coisa para o cara que está fazendo, por exemplo, no caso, eu dei empreendedorismo, eu dei $100 para o ChatGPT e eu mandei ele tomar decisões da minha empresa fictícia e ele está ganhando dinheiro. Não, isso só se chama sorte, não quer dizer absolutamente nada. Isso não diz que ele é um bom empreendedor. Ele leu algum fio no Reddit de empreendedorismo e está copiando pedaços que ele leu na thread do Reddit, mas ele não é um bom empreendedor, ele não vai te fazer rico. Então, é isso que as pessoas não estão entendendo. E parece mágico, porque ele não entende isso, mas, de novo, ele é o Google 2.0. No fundo, ele é isso. Ele tem acesso a todo esse corpo de informação que o Google tem, que eu teria procurando manualmente, mas isso dá trabalho, só que ele sintetiza para mim de uma maneira mais fácil. Então, isso é muito útil. O pessoal do OpenAI vai ficar ofendido com você resumir o ChatGPT como um completador de texto avançado, né? É o jeito mais fácil. Tem que ser meio extremo, às vezes, a explicação simples, porque o outro lado ele é Skynet, entendeu? Então, Sim. Se de um lado ele é Skynet, desse outro lado ele é um gerador de texto autocomplete. Então, aí na média, talvez a gente chegue em alguma coisa que seja útil, entendeu? Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, que parece que é criatividade, mas é como você falou, buscar informações do modelo que foi treinado, esse vasto conhecimento adquirido que está aí na internet, nos servidores, mas parece que é criatividade. Por exemplo, gerar novas imagens. Outra coisa interessante que eu tenho visto, que eu li a respeito, eu não vi isso ainda, mas que a inteligência artificial consegue resumir o conteúdo de uma imagem ou até mesmo de um vídeo, que isso parece algo inédito. Tem coisa que está indo além apenas do ChatGPT, que parece ser realmente revolucionário, Sim. né? Não, isso de fato é assim. Tem algumas coisas que ele pega tudo que ele precisava fazer força bruta e ele tende a fazer de forma mais eficiente. Então, a detecção de imagens é uma delas, por exemplo. Então, se eu usar machine learning, deep learning para essas coisas, e aí são coisas diferentes. Então, as tecnologias do ChatGPT, tecnologias de imagem e vídeo, são duas categorias de inteligência artificial diferentes. Geração de imagem é uma coisa, detecção de imagens é outra. Então, são várias tecnologias diferentes. O problema é que também isso está sendo colocado dentro, por exemplo, do Bing, e aí tudo fica dentro do Bing, ou no caso do Google, tudo fica dentro do Google. Parece que é um produto só que faz tudo, mas não faz tudo. Então, o DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, todos esses caras que são da parte de imagens, eles não têm absolutamente nada a ver com o ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT é gerador de texto, o Midjourney é gerador de imagens. Aí, para gerar imagens, é a mesma coisa, ele tem que ser pré-treinado com um corpo de imagens. E aí ele vai tentar mesclar isso da forma como você pediu para ele. Nessa alucinação dele vai surgindo coisas bizarras. A gente chama de alucinação como se fosse uma pessoa, mas não é uma pessoa, é simplesmente um momento em que os dados são embaralhados de uma maneira que não era como era esperado, vamos dizer assim. Mas
é basicamente mesclar dados. A parte importante, às vezes, que a gente nem está vendo e vai começar a afetar mais, até tem a ver com a parte do VR que a gente estava falando, porque um dos problemas de VR é que eu tenho a necessidade de ter duas telas de alta resolução e alto refresh rate, várias frames por segundo. Só que se para fazer 4K em uma única tela já custa muito processamento, imagina fazer para 2 olhos, entendeu? Você precisa do dobro de performance. E aí você tem que colocar um processador gigante, quente, dentro de um troço desse, que vai ficar na sua cara. Então, você acaba não conseguindo. É por isso que todos os outros têm uma resolução baixa e pouco refresh rate. O que uma NVIDIA conseguiu fazer com Machine Learning, por exemplo, é que agora ela faz a renderização em baixa resolução e usa inteligência artificial, Deep Learning, para redesenhar em 4K. Então ele renderiza, o trabalho de renderização é de Full HD, só que na hora que ele vai mostrar para você, ele passa por esse machine learning que ele é rápido o suficiente para gerar uma tela em 4K. E não só isso, eu posso gerar só 30 quadros por segundo e ele interpola um novo quadro que ele gera via inteligência artificial no meio. Então vira 4K, 60 frames por segundo. Ou seja, ele está prevendo qual seria o pixel, o quadro. Ele pega 2 quadros e escreve o do meio, a transição. Só Sim. que ele não faz um borrão entre um e outro, é como se ele redesenhasse mesmo. Sim. Só que eu não estou tendo que gastar o processamento para fazer esses pixels todos, porque ele infere via a estatística da inteligência artificial que se eu tenho essa tela e essa tela, a do meio só poderia ser essa outra. Então, ou então se eu tenho uma tela deste tamaninho e tem, digamos, um cartaz que não dá para ler direito, mas quando eu estico, ele desenha a letra. Ele sabe que deveria ser uma letra ali. Então, eu consigo fazer agora, rodar num dispositivo menor, renderizar um vídeo de alta fidelidade com 1/4 do processamento. Isso, para esse tipo de coisa, é interessante. Mesma coisa para streaming. Aí eu também não precisaria agora um Netflix mandar 4K para todo mundo, porque 4K é 4 vezes Full HD. E se eu pudesse mandar só o Full HD e no dispositivo que recebe, ele faz super sampling para 4K. Então eu estou economizando 3/4 de banda fazendo isso, por exemplo. Eu consigo atender 4 vezes mais pessoas. Isso você está falando, eu estou pensando, você mencionou a NVIDIA também, que é, nesse momento, talvez a empresa que está mais se beneficiando desse boom de AI, e se é um hype ou não, na sua percepção eu entendo que mas ao mesmo tempo as empresas elas estão se deixando levar por esse hype, porque está tendo um boom de investimento em chips da NVIDIA, que é um negócio bizarro. A empresa estava projetando uma receita X e aí anunciou agora no primeiro trimestre que o trimestre seguinte vai ser 50% mais, ou seja, ela está recebendo muito mais pedidos de empresas que precisam de chips para rodar esses algoritmos de AI. Então, será que não está tendo talvez aí um investimento excessivo nesse setor agora? Tá bastante. Na verdade, a NVIDIA ela tem que tomar cuidado, porque ela vai ser a próxima Cisco. É o case da Cisco no ano 2000, porque todo mundo achava que a Cisco era a grande estrela, porque a internet se tornou gigante, a Cisco era o fornecedor de infraestrutura de internet, e ninguém mais ouve falar de Cisco hoje em dia, né? Então, a NVIDIA, o que acontece? Ela, de fato, tem os melhores processadores para a inteligência artificial. Então, o Grace Hopper que eles lançaram, os processadores H100 deles, são absurdamente muito bons mesmo. Para fazer processamento de matrizes e números é ridículo. É um nível de processamento que é difícil até de visualizar. Assim, a gente está falando de terabytes por segundo de processamento mesmo. E custa muito caro. Só que ele é um hardware que, uma vez suprida a demanda, e não vai demorar muito tempo para suprir essa demanda, que é basicamente os data centers da Microsoft, os data centers da AWS, os data centers do Google, que são os grandes, mais o data center da Tencent na China, qualquer coisa do tipo, não tem tantos mais assim que você precisa. Por exemplo, no caso específico de IA generativa, que nem o ChatGPT, o que custa caro é o pré-treino. É você pegar os terabytes, petabytes de dados e processar. E é bastante coisa mesmo, é bastante. Tipo, uma OpenAI da vida leva, sei lá,
30 dias, talvez 60, para processar tudo. Mas são só 30 ou 60 dias para processar tudo. Uma vez processado, e eu tenho o modelo, agora é só usar. O uso desse modelo não custa tanto. Então, uma vez que eu tenho tudo pré-treinado e eu posso reusar esse pré-treino, eu não preciso ficar treinando toda hora, a internet inteira toda vez. É só ir treinando os artigos novos que vão saindo e tudo mais e incrementando o modelo, que é isso que um Google vai fazer, que a Microsoft vai fazer. E mesma coisa para o Mid Journey da vida. Ele já indexou o Google Images, eu não preciso reindexar de novo o Google Images. E mesmo assim, já é um processamento que já aconteceu. Eu não preciso toda hora fazer isso. Então, vai ter uma demanda ainda para casos que nem eu falei, lá, streaming, que eu vou fazer compressão e super sampling em servidor, porque isso economiza processamento. Vai ter coisas desse tipo, vai ter ainda. Mas é um caso de uso que tem um certo limite. Não dá para sair vendendo esse volume de hardware de data center para sempre, porque não tem tanto data center assim no mundo, na verdade. A hora que terminar de encher os data center, acabou. Não tem muito mais para onde ir. E se está tudo dependendo da receita de venda dos Grace Hopper e tudo mais para data center, e de fato é esse o stream de venda, inclusive o povo tá ficando puto com a NVIDIA, porque eles estão focando só nisso e deixando de lado a outra perna da receita, que são os gamers, por exemplo. Então, o que foi que aconteceu com criptomoeda? Cripto já ferrou os gamers, agora vai ser os data centers. Só se fodem, entendeu? Quando acabou o blockchain, surgiu o IA. E aí a NVIDIA, não, eu vou fazer GPUs para IA agora. Então, e é isso de fato tá acontecendo. O certo era ele tá mantendo todas essas pernas de receita estáveis, mas ele é do tipo que não, agora é blockchain, então só vou focar blockchain, agora é IA, só focar IA. Em algum momento esse tipo de administração tende a dar errado. Então, eu acho que ainda tem espaço para subir, NVIDIA eu acho que ainda vai dar uma subida, mas existe um teto que não está tão longe assim, na verdade. Então, esse hype de IA, os produtos novos que estão surgindo são legais mesmo, são de fato úteis, muito mais útil do que NFTs foram, por exemplo, sem sombra de dúvidas, mas no final do dia, para o dia a dia normal, o que a gente vai ter é um template de Excel melhorzinho. É bom resumir dessa maneira, fácil para todo mundo entender. Fábio Akita, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi uma conversa muito bacana aqui. Teve constantemente quase 2.000 pessoas nos assistindo. E tem várias perguntas aqui, não dá nem... Pessoal, me desculpa aqui, mas chat de YouTube é difícil de acompanhar, quanto mais ler as perguntas, mas eu agradeço aqui o engajamento e quem está acompanhando. Quem chegou agora, assista desde o início, porque tem muitos insights. A gente falou sobre o Apple Vision Pro, sobre a Apple em si, o rally de ação, tecnologia que está reinflando os preços nesses últimos dias, metaverso, NVIDIA, mercado de programação, enfim, tem muito conteúdo para vocês aproveitarem. E queria deixar para você, Fábio, deixar alguma mensagem final, alguma coisa que a gente não tenha falado que vale a pena mencionar. Por favor, fique à vontade. Eu acho que do ponto de vista do meu público, principalmente, que é o povo que está interessado em entrar em programação, ou está entrando e está preocupado com a carreira, acho que a pergunta que o pessoal mais faz, eu deveria estar investindo em metaverso, deveria estar investindo em IA, será que o IA vai acabar com a minha carreira? Tem um monte de gente que fala, fiquei desmotivado de aprender a programar porque o IA vai acabar com a programação. Eu falo, calma, parece que eu estou sendo negativo e eu gosto dessas tecnologias, eu sou o primeiro que vou usar todas essas tecnologias, mas a gente está ainda há décadas de distância de chegar a uma IA de fato nesse nível. O problema é que o hype, a expectativa está aqui, a realidade está aqui. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ficar decepcionado, sem precisar, porque a tecnologia é muito boa. Eu fico puto com isso, porque a tecnologia é muito boa, a gente devia estar, de fato, admirando ela, mas não colocando num pedestal tão alto que ela não vai conseguir atingir. Esse é o maior problema. A expectativa é muito mais alta do que a realidade. E para chegar nesse nível, ainda faltam algumas descobertas que a gente não fez. Então, essa é uma etapa de IA. A gente, para chegar nessa expectativa que todo mundo quer, ainda faltam algumas descobertas que não foram feitas e pode ser qualquer um que estiver pesquisando na área. Então, essa área ainda vai gerar diversas novas pesquisas, diversos novos produtos, novas tecnologias que vão
existir para as próximas gerações ainda para frente. Então, muitos de vocês estão assistindo no começo da carreira agora, a carreira de vocês vai acabar e a gente não vai ter chegado ainda nesse nível alto que se colocou a ideia de uma IA geral, que vai ser a IA criativa de fato e tudo mais. Então, até lá, a gente precisa criar uma carreira sólida, não ficar olhando esses montes de curso prometendo, faça um curso de 3 meses e ganhe X mil reais garantidos. Não vai acontecer. Assim como não tem canal de investimento que diz, me paga X que eu te ensino a ser rico. Isso não existe também. Então, eu acho que o primeiro de tudo é largar de ser bobo e começar a entender as tecnologias e como as coisas funcionam. Muito bom, excelente. Pessoal, quem quiser acompanhar o Akita on Rails, canal dele aqui, Akitando, link na descrição do vídeo, tem muito conteúdo bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu, obrigado, até mais. Valeu, pessoal. Até mais.